Muitos acreditam que a morte de Jesus foi apenas um gesto de amor. E embora seja o maior ato de amor da história, a Bíblia nos revela algo muito mais profundo. Se Deus é amor, por que ele não podia simplesmente esquecer o pecado? Por que o sangue era necessário? A resposta está na natureza de Deus. Ele é 100% amor, mas também é 100% justiça. Se Deus fosse apenas amor, o sacrifício de Jesus não faria sentido. Afinal, o perdão viria sem custo. Mas, se Deus fosse apenas justiça, todos nós estaríamos condenados. Afinal, quem pagaria o preço da nossa conta? Para quitar essa dívida, o sacrifício precisava ser de um cordeiro sem defeito e sem mancha, como exigia a lei em Levíticos 22:19. Mas, onde encontrar alguém perfeito entre homens pecadores? Deus, sabendo que nenhum de nós seríamos capazes de pagar esse preço, o Criador tomou a iniciativa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que Deus não apenas enviou o seu Filho, mas ele deu o seu Filho como oferta definitiva. E é aqui que entra a perfeição de Jesus. 1 Pedro 2:21-22. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Ele não cometeu nenhum pecado, ele não cometeu nenhuma mentira. Ou seja, o Cordeiro sem defeitos. O pecado não é apenas um deslize, é uma dívida que para nós é impagável. O seu salário é muito alto, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Pense bem, se um juiz humano perdoa um criminoso só por ele ser bonzinho, esse juiz estaria sendo injusto. E Deus jamais seria injusto. Em sua justiça, a sentença de morte precisava ser cumprida. Então o Criador se entrega. Em um ato de justiça e misericórdia, ele se fez carne e vem ao mundo para pagar o preço de uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. Jesus não apenas nos ensinou a viver, ele morreu a nossa morte para podermos viver a sua vida. Ele é a personificação do que ele mesmo disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é apenas um guia, ele é a ponte que atravessa o abismo criado pelo pecado e nos conecta ao Pai. Mas o que o mundo viu naquele momento era algo totalmente diferente. Enquanto a nossa dívida estava sendo paga, os que iam passando zombavam e blasfemavam dele. Podemos ver isso em Mateus 27, do 39 ao 44. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Talvez você já tenha se perguntado, diante dessa zombaria, por que aquele que acalmou o mar, ressuscitou mortos, permaneceu ali, não desceu e não provou quem ele realmente é. Ele não desceu dali porque não foram os cravos que o seguraram naquela cruz, e sim o seu compromisso com a justiça e o amor por nós. Se Jesus tivesse descido da cruz, ele teria preservado a sua vida, mas teria anulado a nossa salvação. Ele permaneceu ali para garantir que a dívida fosse paga até o último centavo. Ele não desceu da cruz para que hoje pudéssemos ter acesso ao Pai, como nos diz em Hebreus 10, do 19 ao 20. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. O véu que nos separava rasgou. O abismo foi atravessado. Naquele último suspiro, Jesus não deu um grito de derrota, mas de triunfo ao exclamar: está consumado. O preço foi pago.
A justiça foi feita. E porque ele não desceu daquela cruz, hoje nós podemos ter acesso ao Pai. Em Colossenses 2,14, nos garante que ele anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Sua dívida não existe mais para aqueles que creem nele. O sacrifício foi de fato perfeito.